Julgo que já estamos online. Confirmem aí. Já recebeu a Sim, notificação? estamos. Já. Ok. Ora, então, boa noite. Eu julgo que aqui já está a entregar o som. Quem nos está a ouvir desse lado, se nos puderem confirmar que o som está a funcionar, porque nós estamos aqui com alguns problemas no som. E eu estou aqui a tentar alterar aqui, mas... Bem, vamos andando. Entretanto, se o som tiver com problemas, a malta queixa-se. Ora, então, boa noite a todos, mais uma vez. Cá estamos nós para o 11º programa dos Três Consultores. Hoje vamos falar sobre um assunto que já vinha a ser pedido há algum tempo, que é a questão da consolidação dos créditos. A malta está a dizer que o som está bom, portanto, isso é o que importa. Já é um assunto que nos tem sido pedido várias vezes, e vamos tentar daqui de alguma forma desmistificar algumas situações no crédito consolidado. Não vamos tentar falar o menos técnico, a parte menos técnica possível, ou seja, aqui alguns termos que se utilizam nos mútuos e essas coisas todas. Vamos tentar aqui só, de alguma forma, distinguir o consolidado com a hipoteca e sem a hipoteca, e dentro dos consolidados com a hipoteca, aqui algumas variantes. Antes de mais, como normalmente faço, dou a minha opinião sobre os temas, e sem dúvida nenhuma a questão da consolidação de créditos acaba muitas vezes por criar alguma discussão na questão de se poupa ou se não se poupa, e como é que isso pode influenciar de alguma forma se a pessoa avança para a consolidação ou não. Na minha opinião, a consolidação de créditos faz sentido em algumas situações, e as duas principais para mim é na questão, imaginem, por exemplo, a consolidação sem hipoteca, ou seja, que é juntar créditos sem que tenhamos que hipotecar um imóvel, ou seja, juntar vários créditos, cartão de crédito, crédito automóvel, créditos pessoais, juntar esse tipo de crédito. Se estivermos a falar de essencialmente créditos, muitos cartões de crédito, a consolidação normalmente existe poupança, ou seja, existe de facto poupança, porque normalmente os cartões de crédito estamos a falar de taxas de juros que andam à volta dos 15% e em alguns casos mais, embora haja limitações a essas taxas. Nessas situações, compensa largamente se a maioria do produto for crédito de habitação, for cartão de crédito. De qualquer forma, é importante que as contas sejam feitas. É muito importante que as contas sejam feitas e que, de alguma forma, consigamos perceber se no final vamos pagar mais ou menos do que estaríamos a pagar sem fazer essa mudança e sem fazer essa consolidação. A outra situação em que eu acho que é importante que tenhamos, e esta, sem querer ser pessimista, até porque não é muito a minha forma de estar, normalmente sou exatamente o oposto, sou uma pessoa positiva, mas os tempos que se aproximam podem de alguma forma criar aqui algumas dificuldades, algumas famílias, e o crédito consolidado pode de alguma forma preparar essas famílias. E eu dou o exemplo que normalmente eu pergunto, uma das primeiras perguntas que eu costumo fazer às pessoas quando nos perguntam se devem fazer consolidado, e isso acontece com muita frequência, é se essas famílias têm um fundo de emergência. O que é um fundo de emergência? Nós já falamos disso aqui algumas vezes na questão da poupança das famílias. É se essas famílias têm pelo menos 6 meses de poupanças para conseguir, ou seja, ter dinheiro suficiente para que durante esses 6 meses possa não entrar dinheiro nenhum na casa dessas famílias. Se isso existe, a consolidação
pode não fazer tanto sentido digamos que neste cenário que eu apresento. Se não existe, eu aconselho que a consolidação seja um produto que se deve colocar em cima da mesa. Porque, mesmo que a consolidação não haja muita poupança, se houver uma redução da prestação, será o suficiente para que essa família comece a poupar desde já e que vá pegando nessa diferença, à partida, fazendo a consolidação, irá diminuir as prestações, porque junto aos vários créditos, e o alargamento também é um assunto que vamos abordar mais à frente, à partida também fará com que a prestação seja menor, e pegar nessa diferença colocar à parte para fazer face a este fundo de emergência como eu já vos falei. Para mim faz todo sentido, porque basta, imaginem que vocês, para além desses créditos, têm o crédito de habitação. Se vocês não tiverem um fundo de emergência e acontece algo, vocês estão sujeitos a ficar sem a casa e sem esses créditos todos, sem os conseguir pagar. Ok? Portanto, entre de alguma forma, se calhar até pagar aqui um pouco mais de juros, ou não, mas estando até nesta situação, a olhar só para o alargamento como a vantagem no consolidado, esta possibilidade, o que eu vos quero fazer perceber é que a questão do fundo de emergência é essencial. Aliás, é essencial que qualquer família tenha essa poupança, porque pode fazer a diferença, pode fazer toda a diferença numa situação em que as coisas correm mal. Se não tivermos ali um fundo de emergência, facilmente podemos ficar sem casa, há muita coisa que pode acontecer. Portanto, dentro disto, para mim, faz sentido. Agora, se é só numa vertente de poupança, atenção, temos que verificar aqui que tipo de produto é que temos, até porque nós estamos aqui a falar do que eu andei a pesquisar, andamos à volta de 8, 9%. É mais ou menos o consolidado, se a hipoteca, que foi as taxas mais ou menos que eu encontrei. Portanto, no fundo, temos que fazer a soma aqui, é como eu disse, se tivermos muitos cartões de crédito, sem dúvida nenhuma, que compensa, porque estamos a falar de 15, mas depois, se andarmos à volta de créditos automóveis, de créditos pessoais, os valores também são um pouco estes, e aqui provavelmente o alargamento seria a vantagem principal. Mas também já vamos falar nessa questão do alargamento. Porque, por exemplo, eu fiz aqui até algumas contas rápidas. Imaginemos que juntamos 2 ou 3 cartões de crédito, em que o valor total faz à volta de 5 mil euros, estando nós a falarmos numa prestação de uma taxa de 15% a 2 anos. Estou aqui a fazer um prazo curto, até porque normalmente os cartões de crédito andam à volta disso, a questão do pagamento, ou é 5% ou 10% da prestação do valor total. Portanto, anda à volta disso, embora depois pode ser também de alguma forma alargado. Estaríamos a falar, ora, 2 anos, 24 meses, estaríamos a falar de pagar 242 euros na prestação. Se fizéssemos a consolidação, ou seja, uma é a comparação, tendo o cartão de crédito a pagar as 3 prestações, aqui, juntando, estaríamos a falar de baixar para 8%, na mesma aos 2 anos, e estaríamos a falar de uma prestação de 226. No final dos 2 anos, a diferença é uma poupança de 400 euros. Embora depois já haja aqui a questão dos impostos e tal, mas mesmo assim há poupança. Ok? Portanto, aqui há poupança. Não é aquela questão de ele alargou e tem agora de pagar mais. Não, aqui há poupança. Nesta situação há poupança. Portanto, há aqui algumas coisas que convém nós termos bem noção. Ver se aqui a malta já nos está aqui a dizer alguma coisa. Som, ok. Boa noite. Vou só buscar o casaco e volto já, diz o Luís, não sei. Deve estar frio, mas não sei para que é o casaco. Boa noite. Malta, se tiverem dúvidas sobre este assunto, estejam à vontade. Vão colocando aqui as vossas dúvidas. É importante que vocês também nos façam chegar. Eu não sei se tenho o meu cão a ladrar. Vocês estão a ver o meu cão a ladrar? Ouvi qualquer coisa, não sei se estes animais querem participar na direta. Mas pronto, avançando para um bocadinho para a frente, e até também para ouvir a vossa opinião aqui nestas questões. Aquilo que eu acabei de dizer faz sentido também na vossa opinião, ou nem por isso? Faz. Antes de mais, foi esclarecedor. Boa noite a todos. Assim, faz, José. Faz, José, porque
Não, é uma questão até de prevenção nesta altura e como tu disseste bem, também partilho a tua opinião, de pessimismo nada, e Deus queira que não haja mal maior, mas de facto e até tem sido abordado por clientes, faz muito sentido neste momento pensar, em alguns casos, até numa reestruturação. Nós sabemos que os últimos anos foi áureo em termos até especialmente de crédito ao consumo, não é? Onde houve muita gente que nestes últimos 2, 3 anos vá lá, pronto, aproveitar um pouco e ainda bem, mas agora de facto não sabemos o que é que se avizinha, Deus queira que não seja nada especial, mas pode ser uma altura para rever essa situação toda. Carlos, também és da mesma opinião? Sim, principalmente naqueles casos que falaste, em que estávamos a falar de taxas completamente superiores, no caso dos cartões, aí faz todo sentido e a poupança é realmente notória. Quando falámos em fazer, neste caso estamos a falar de consolidação sem hipoteca, correto, José? Sim. Nesses casos, eu acho que, podemos lá fazer uma perspectiva de prevenção, até porque se estamos a pagar um crédito com uma taxa de 7%, ou melhor, 2 ou 3 créditos com taxas de 7%, e vamos fazer a consolidação também sem hipoteca com uma taxa equivalente, só faz sentido mesmo numa questão de precaução. Porque, caso contrário, se o cliente conseguir pagar, acho que faz sentido manter-se a pagar as prestações. Muito bem. Senão vai ter outro custo, todo processo novo, não é? Neste caso, sim. tem os custos associados e sabemos que quando fazemos uma consolidação de créditos, o valor em dívida nunca é a soma daquilo que nós necessitamos. Depois tem sempre os custos associados, os seguros, essas coisas todas. E até as amortizações, não é? Em alguns Exatamente. casos tem que pagar as amortizações. A questão do alargamento, que para mim, sem dúvida nenhuma, era uma das principais características do crédito consolidado sem hipoteca, se não para mim a principal. A diminuição do prazo veio aqui de alguma forma tirar um pouco de valor a este produto. Aliás, eu fazia contas antes de começar o programa, em que, ou seja, o prazo baixou de 10 anos para 7 anos. Eu estava aqui a fazer, eu fiz aqui umas contas, por exemplo, para um crédito de 20 mil euros, ou consolidação de créditos no valor de 20 mil euros, a 8% também, no caso de ser a 10 anos, dá uma prestação, ou seja, 10 anos, 120 meses, dá uma prestação de 242,66. Alterando para os 7 anos, baixou para 311. É uma diferença significativa. Muito. Vocês acham que isto veio tirar a força que este produto tinha? Ou seja, a grande vantagem que este produto tinha também são da opinião que foi perdida com o retirar destes 3 anos do produto, Edilberto? Sim, no que toca à consolidação sem hipoteca, sim, claro que sim. Eu acho que, entendo eu que a medida foi tomada um bocadinho para travar um pouco o crédito ao consumo. Sim, eu também acho que sim, e depois levou tudo para e agora acaba por ter impacto nisto, não é? Portanto, mas veio claramente. Posso dizer que tive um outro cliente com quem falei nos últimos tempos que decidiu, e infelizmente decidiu, e dava-lhe jeito de fazer isto, e a questão do prazo já veio mudar o cenário total. Carlos, também achas que esta alteração foi significativa para este produto? Ou seja, provavelmente, eu não vou dizer que este produto vai morrer, mas torna-se um pouco vulgar ao comparar com o facto de poderes fazer um crédito pessoal, não é? Quer dizer, embora aqui a questão da consolidação é que de alguma forma estás a dizer que vais liquidar aqueles créditos, não é? Mas numa perspectiva de característica do produto, é uma machadada muito forte. Sim, não só na questão da consolidação, não é? Que aí a diferença é significativa, não é? 3 anos faz toda a diferença, como também para o produto em si, até porque, por exemplo, se tivermos uma família, um casal que tenha já um crédito de habitação, em que paga uma prestação mensal, se porventura tiver necessitar de algum valor e que tenha que recorrer a um crédito pessoal, se calhar vai pensar 2 vezes, porque uma coisa é estar a pagar aquilo que tu bem disseste, 200 e tal euros por 20 mil euros, outra coisa é estar a pagar 300 e tal. Isto no orçamento familiar de muitas famílias tem um peso significativo, não é? 100 euros tem um peso significativo. Por isso, o próprio produto em si, mesmo não sendo pela parte da consolidação, penso que terá Pronto, isto é uma política do Banco de Portugal para proteger as famílias e proteger também a solidez dos bancos.
Pronto, foi feito, eu sei qual é o objetivo é esse, e acho que os impactos no produto serão notórios, como é lógico. Sim, eu também acredito que sim, mas acredito que poderá até haver, se calhar, um retrocesso nesta situação, mas vamos ver o que aí vem. Vamos ver o que é que vai tendo aqui a malta. O Filipe também nos diz boa noite. A Paula, Cândida Capela. É possível consolidar 2 créditos à habitação? Pergunta-nos o Bruno. Parte do princípio que esteja a falar de juntar 2 créditos num só. Num crédito de habitação. É possível se a avaliação do 1 permitir juntar os 2. Exatamente. Ou seja, se um conseguir, da mesma forma, conseguir liquidar o valor dos 2, sim. Nesse caso, dá, Bruno. Eu não sei se ele está a fazer essa pergunta ou se nos está a perguntar é quando há um reforço, mas isso a gente já vai falar um pouco mais à frente sobre essa situação. Sim. Depois temos a Paula Peixoto que diz crédito consolidado, como funciona? É isso que estamos a falar, Paulo. É essencialmente poder juntar vários créditos que possas ter, cartão de crédito, pessoal, cartão automóvel, tudo o que seja crédito, de alguma forma, o chamado crédito ao consumo, de alguma forma poder juntar num crédito só em que, em vez de estás a pagar não sei quantas prestações durante o mês, fica tudo só numa prestação e estás só a dever a uma empresa. E tens que liquidar os outros dessa forma. A Paula depois ainda pergunta qual é a diferença entre o crédito pessoal e o crédito consolidado. O crédito pessoal é um crédito que tu pedes, ou seja, é só um crédito, e o consolidado é tu agregares vários créditos, ou seja, tu não consegues fazer um crédito consolidado, ou seja, de um crédito só. Exatamente, se não tiveres mais créditos não consegues fazer um consolidado. O pessoal consegues fazer, ou seja, consegues pedir só um. O consolidado, de alguma forma, é exatamente para consolidar vários créditos que tu possas ter. Depois temos aqui a Florina também, dizer boa noite. O Luís Miguel, mais uma vez, legislou, não tem a menor noção do que fez. Devia ter sido separado o crédito pessoal do crédito consolidado, como acontece com o crédito automóvel. Estamos de acordo, Luís. Depois o Bruno volta aqui, 2 créditos de habitação com hipotecas diferentes. Exatamente. Afinal, ele estava a falar exatamente o que vocês disseram. Neste caso, o Bruno, exatamente o que o Carlos disse. Ou seja, tens que... um dos imóveis tinha que ter avaliação suficiente para abarcar os 2 créditos. Só numa situação dessas. Muito bem. A Mónica também acabou de chegar, diz boa noite. E a Paula Peixoto diz que já entendeu. Obrigado, Paula. Vamos então avançar mais um pouco. Se calhar sairmos aqui deste tema do crédito consolidado sem hipoteca e avançarmos aqui um pouco mais para o consolidado com a hipoteca. Essencialmente, na minha opinião, há 3 tipos, sem estarmos aqui a entrar em parte técnica de mútuos e essas coisas todas, até para não complicar, depois já cada produto tem uma parte mais técnica e dentro das próprias instituições, há umas que lhe dão um nome, outras dão outro, portanto não vamos querer entrar por aí, que é para não complicar. Mas, essencialmente, na minha opinião, há aqui dois tipos de créditos consolidados, que no fundo é o crédito consolidado sem hipoteca, que estamos agora a falar, e depois, dentro dos de hipoteca, há 2, que é o em que eu já tenho um crédito de habitação e, entretanto, quero juntar, ou seja, quero pedir mais para liquidar créditos que tenho. E há o outro, que é, eu tenho vários créditos e tenho um imóvel que não tem uma hipoteca. E eu digo, ok, eu quero juntar tudo, quero juntar os meus créditos todos e vou hipotecar o meu imóvel para que possa liquidar estes créditos. Este crédito conhecido também por mútuo, ou seja, o imóvel não está hipotecado, é um produto que ainda se faz muito ou já... Ou uma altura que se fazia com alguma frequência. Edilberto, é um produto que ainda se faz ou está um bocadinho... José, eu ou acho... um produto que tu faças muito, ou é? Não, neste momento não. Olha, eu acho que até tem mais de um ano a última vez que o fiz para um cliente. Ultimamente não. O outro que falaste, sim. Este não. Carlos? Sim, o mútuo, lembro de fazer mútuo com hipoteca, mas não é um produto que se faça todos os meses ou todos... Pronto, mas como... a banca, ou seja, ainda há produto para este tipo de negócio. Sim, o produto existe, ou seja, vamos supor que uma família tem
créditos. Isto existe, quando é que esta situação se vê mais? Por exemplo, há pessoas que não gostam de hipotecar os seus imóveis, não é? E até preferem, por exemplo, preciso de algum capital, tem ali o imóvel que não tem qualquer tipo de hipoteca, mas prefere fazer um crédito pessoal ou fazer um crédito Pagar automóvel, mais até. vai pagar mais, exatamente, do que ter o próprio imóvel hipotecado. Existe esta mentalidade em várias pessoas. O mútuo com a hipoteca, ou seja, funcionaria muito bem nestas situações em que um cliente tenha vários créditos pessoais, crédito pessoal, crédito automóvel, crédito de obras que precisou para casa, faz uma hipoteca sobre o imóvel dele, que neste caso estava livre de ónus, e beneficia basicamente das taxas de um crédito de habitação, ou seja, pode haver aqui um ligeiro agravamento, isso depois mediante o cliente e mediante o banco é definido, mas pelo prazo do crédito de habitação, ou seja, o prazo máximo. Okay. E aí sim, claro, tem poupanças significativas, porque estamos a falar de taxas completamente diferentes. E se o cliente consegue pagar, mesmo que o cliente consiga pagar aqueles créditos, não é? Neste caso, ele com uma redução mensal, mesmo que faça essa poupança, se chegar ao fim do tempo que o cliente faltava-lhe pagar 5 anos desses créditos todos. Se ele fizer durante 5 anos esta poupança e liquidar no crédito de habitação, ou então se fizer o crédito de habitação a 5 anos com uma taxa de 1 ou 1,5%, já tem muitas vantagens. Sim, não, essa questão da mentalidade que estás a falar, de facto, é de quem não faz contas. Mas existe muito. Sim, mas é isso aí, não tenho dúvida nenhuma, e até porque já quando eu fazia crédito de habitação também, já existia, e se calhar na altura ainda era mais. Mas isso é de quem não faz contas, de facto. É questão de, vou perder o imóvel. O imóvel, ou seja, as pessoas às vezes têm que perceber que ou o imóvel está-me a dar uma rentabilidade, ou então é uma coisa que ali está que não é dinheiro líquido. Se eu precisar de dinheiro líquido, eu vou ter que o vender muito mais barato para conseguir liquidar logo, ou então vou ficar com ele ali parado, que é o que aconteceu em algumas situações. Na última crise, o que aconteceu era que muitas vezes as pessoas tinham os imóveis, mas depois não tinham liquidez. Ou seja, eu se tivesse que pagar às finanças, ou se tivesse que pagar à segurança social, ou entregava o imóvel, ou então não tinha liquidez. E houve muitas situações dessas em que, de facto, aliás, foi na altura em que até esse produto, aliás, criou-se até alguns produtos muito específicos para esse tipo de situações e que, de alguma forma, normalmente o mercado reage às necessidades. Portanto, é um pouco isso. Valtinha, se vão tendo aí mais algumas dúvidas, estejam à vontade para as colocar. Nós estamos cá para ajudar, até porque isto é um assunto que normalmente é muito pedido no Conselho do Consultor, por isso o objetivo é também nós ficarmos aqui com algumas dúvidas, até para ir partilhando depois nas situações em que nos é questionado. Portanto, esta questão aqui, depois o hipoteca, quando o imóvel já tem uma hipoteca, não é? Ou seja, estamos a falar do nosso crédito de habitação da casa, por exemplo, em que eu, de alguma forma, aliás, fui pedindo até, se calhar, mais um crédito pessoal para fazer umas obras e, entretanto, até meti o carro, uma coisa qualquer. Se eu conseguir, se a avaliação do imóvel for suficiente para eu poder juntar esses créditos e pedir um pouco mais, neste momento há alguma diferença entre uma transferência em que não leva um reforço e uma transferência que leva reforço, ou seja, a partir do princípio que a transferência, eu tenho a ideia que até tem benefícios, não é? O Gilberto já nos vai dizer, mas as características do produto altera ou fica mais caro o produto ou não? O Gilberto, é mais ou menos a mesma coisa? É mais ou menos a mesma coisa. Isso sim, isso tem insistido muito. Quer dizer, as pessoas transferem o crédito de habitação, já estão a beneficiar para melhorar as condições e aproveitam, porque já estão a pagar há alguns anos, isto é, já amortizaram algum capital, já existe uma folga maior entre o valor do imóvel e até porque o mercado imobiliário tem valorizado nos últimos anos, face àquilo que deve ao banco. Portanto, e nesse diferencial, nessa margem, acaba por se reforçar a hipoteca, que lhe vai permitir ou eliminar encargos mais caros no âmbito daquilo que nós falamos, ou então aproveitar para fazer umas obras e não sei o quê. E o custo do mensal desse crédito normalmente acompanha a taxa que está no crédito de habitação. Portanto, um caso ou outro existe, mas são diferenças irrisórias mesmo, em termos, estamos a falar de 0,1, 0,2, nada mais que isso na questão do spread. Além disso, também existe outro benefício que eu considero importante, que é
Como as transferências de crédito de habitação hoje em dia são suportadas, são com custos suportados, temos soluções nesse âmbito, a pessoa ao transferir e ao reforçar-se também não vai ter custos com aquelas comissões que nós, quando queremos fazer um crédito pessoal ou qualquer coisa, pagamos comissão de dossiê, não sei o quê. Portanto, também não vai ter esses custos. Quer dizer, num crédito de 10 ou 15 mil euros, são logo para 1.000 euros em despesas que é menos esse custo. Portanto, mais uma conta para adicionar. Só para teres uma ideia, e agora reportando a um caso de hoje mesmo sem entrar em grandes pormenores, tinha um cliente que tinha um crédito de 100 mil euros e um crédito pessoal de 20 mil e precisava fazer umas obras, porque ele pediu os 20 mil num crédito pessoal que foi, só que depois apareceu o já agora nas obras, também aparece, o já agora da semana passada também aparece. Exato. E então o que é que acontece? Quer dizer, o senhor pagava 600 euros desse crédito de habitação, mais esses 20 mil euros. Repara, transferiu os 100 mil euros, transferiu os 20 mil, converteu-os em crédito de habitação e ainda foi buscar 13 mil para obras e vai ficar a pagar 450. Tudo bem, pode dizer que é diluído no tempo, face ao crédito pessoal, mas depois vem o tal raciocínio, que o Carlos falou há bocado, e que até pode servir para colmatar um bocadinho e seguir alguns conselhos, aquele que tu deste, por exemplo, do fundo de emergência, que pode até, durante os anos faltava pagar o crédito pessoal, mas se meter esse dinheiro do lado, se calhar vai criar o tal fundo de emergência que nós normalmente, a grande maioria, não temos. Sim, olha, e até aproveito aí, lançaste aí temos mais, daqui a pouco temos mais convidados já que aceitaram o convite do que propriamente, vamos ter já programas quase com convidados até ao final do ano. Temos o Pedro Anderson, o Luciano também, e agora a Ariana Nunes também, que aliás, aconselho-vos a acompanhar, em princípio será logo no início de agosto, ainda não fechamos, mas a Ariana Nunes tem um canal que se chama Renda Maior, que de alguma forma ajuda com algumas dicas para poupar e depois, e que eu acho que é mais importante, ela de alguma forma descomplica o investir até investimentos baixos. A gente às vezes tem aquela questão de só tenho 100 euros, o que é que eu faço? Fala de várias plataformas que cada vez são mais usadas até para rentabilidades engraçadas. Portanto, e eu achei que faria sentido até dentro do que nós temos estado a fazer numa perspectiva também de investimento, poupança, investimento. O objetivo é aqui nós mantermos esta questão das finanças pessoais sempre ao de cima. E ainda por cima é uma miúda jovem. Eu já acompanhava há alguns meses e por isso é que decidi a convidar, porque bem, às vezes até a malta diz, esta malta nova não está para aí virada e tal, não é exatamente o oposto, e depois também não é só, quer dizer, 3 gajos aqui também já é chato, ver aqui uma miúda. E são bonitos, imagina lá. Sim, exatamente. Alegrar um bocadinho aqui a malta até porreiro. Mas de facto acho que vai ser um programa excelente e que nos vai trazer dicas muito boas. Aliás, volto a frisar, o canal chama-se Renda Maior, procurem no YouTube, vale a pena, vídeos com muita qualidade e com explicações que vale a pena. Voltando ao nosso assunto, aqui a malta está sem dúvidas, o que é espetacular, só temos aqui a malta a dizer boa noite, a Nélia e a Neuza também, boa noite colegas, bom trabalho. Esta questão, Carlos, que o Edilberto falou, essencialmente, se formos a ver, esse é o produto quase ideal, certo? Ou seja, na consolidação é quase o produto que, havendo espaço ali na avaliação do imóvel, a consolidação encaixa aqui que nem uma luva, certo? Sim, este é o produto essencial e tudo aquilo que o Edi disse, não é? As vantagens que o mesmo tem, pela questão da transferência, que o cliente não tem qualquer tipo de custos, ou seja, estamos basicamente a consolidar sem custos, não é? Na realidade estamos a fazer uma transferência de crédito em que se calhar ainda conseguimos fazer poupanças e ao mesmo tempo a consolidar os tais créditos que temos, automóvel, pessoal, isso, e a não pagar nada por isso, simplesmente a incrementar no nosso crédito de habitação com uma taxa mais pequena. Claro que o prazo é superior, mas vai gerar poupança mensal que depois cada cliente pode o fazer, como tu bem disseste, ou através de um investimento que iremos mais tarde depois falar no nosso programa, ou
mesmo fazendo uma poupança e chegando ao fim do tempo, por exemplo, se o cliente tem aqueles créditos a 5 anos, chega ao fim desse tempo, liquida e em vez de ter pago 8% de juros, pagou 1% ou 1,25%. Eu tenho aqui um caso que, por acaso, estou a analisar, acho que as pessoas até entendem melhor. Sim, exatamente. Através de casos. Aliás, eu convidei foi por isso, porque vocês têm casos, é mais fácil. Um cliente, e eu acredito que até haja muita gente que os tem e que desconheça que podem passar os créditos automóveis e pessoais sim. Para o crédito de habitação. Pronto, neste momento já há mais informação, há muitos clientes informados, mas acredito que haja muita gente... Sim, porque isso chegou a ser uma moda, depois parou, ou seja, nem sequer havia isso. Aliás, a transferência nem sequer eram pagas. E agora temos outra vez essa possibilidade. Sim, porque aquilo que também já falámos em programas anteriores, por exemplo, nós podemos fazer a transferência de crédito e consolidar, mesmo ultrapassando o valor da escritura que foi feita na altura, porque atualmente nós escrituramos um imóvel, só podemos pedir 90%. E durante 2 anos, penso eu, se não me engano, não podemos ter um valor acima dos 90% no crédito. Pronto. Mas passando os 2 anos, isso já não se aplica e desde que a avaliação o permita, podemos exceder até o valor da escritura. Pronto. Que é o caso que eu vos vou dar neste momento. O cliente compra um imóvel por cerca de 170 e tal mil euros. Neste momento tem uma dívida de 145 mil. Isto no crédito de habitação até não tem uma taxa muito má, está com 1,25%. Foi em 2017, e falta-lhe pagar 41 anos. Depois tem também um crédito automóvel, onde deve 22 mil euros, aí falta-lhe pagar 4 anos, e tem esqueci-me de dizer a prestação do crédito de habitação, são 350. A prestação no crédito automóvel são 510. E depois tem o crédito pessoal com 8 mil euros, que faltam pagar 7 anos, e tem uma prestação de 120. Somando todas as prestações, ele paga mensalmente 980 euros. Claro que o cliente, neste momento, ele tem capacidade para o pagar, não é? E está a cumprir e a pagar, mas também tem consciência de que pode fazer aqui uma poupança mensal significativa que o permite depois jogar com esse capital. E por outro lado, também nós também temos que olhar para a nossa vida, não é? A nossa qualidade de vida. E estar só viver para pagar prestações... Para pagar a casa, exatamente. Acho que não é saudável para ninguém. Pronto. E aquilo que nós estamos a fazer foi juntar todos os créditos, ou seja, os 145, mais os 22 do automóvel, mais os 8 do pessoal, que dá 175 mil. A avaliação da casa ronda os 225 mil euros. Também teve essa vantagem, porque era uma casa que valia há cerca de 3 anos 200 mil e que agora conseguimos uma avaliação superior. Ou seja, consigo enquadrar isto tudo no imóvel dele. Posso-vos dizer que numa prestação a 40 anos ele vem pagar 425, ou seja, uma redução mensal. Eu não lhe vou chamar poupança, porque na realidade não é uma poupança, é uma redução mensal de 555 euros. Pronto, dá uma qualidade de vida diferente ao cliente, pode fazer um investimento mensal, pode fazer aquilo que ele entender. Eu percebo e eu próprio há pouco distingui isso. Só não é poupança se ele não pegar nesse dinheiro e não o poupar, porque se ele pegar nesse dinheiro e o poupar, é poupança. O problema é, de facto, o produto que está a alargar, sim, se nós pegarmos nesse valor e começarmos a... Aliás, uma das coisas que eu não disse há pouco e que acho que é muito importante, nós de alguma forma, até quando falamos de consolidados, uma das coisas que nós, no nosso dia-a-dia, devemos ter sempre é, mesmo quando ou não conseguimos um consolidado, por exemplo, há situações em que as pessoas não conseguem consolidado porque a taxa de esforço já é demasiada, o pouco que consigam poupar numa situação dessas deve ser sempre para amortizar o crédito que é mais caro, ou seja, que tem uma... Normalmente é os cartões de crédito que devemos sempre amortizar, até porque os cartões de crédito têm uma vantagem que normalmente não há um custo de amortização. Portanto, esse deve ser sempre... Esse é um dos conselhos que eu acho que é muito importante as pessoas terem... Por falares no cartão de crédito, eu peço desculpa, Zé. Força. Depois posso-me esquecer. Há muita gente que... Eu falo isto porque tem alguns casos de clientes que estão a pagar... às vezes até têm cartões de crédito utilizados de certos valores que eles próprios nem sabem, não é? Às vezes o plafond... Existem cartões dourados e o caralho com plafões de 7 mil, 8 mil euros. Exatamente. E que o próprio banco, naquele caso, está a fazer pagamentos mínimos de 5%. Ou seja, basicamente o cliente só paga, todos os meses está ali a pagar valores de juros.
É esses tais 15, 16? É uma coisa irrisória. É que as pessoas nem têm noção. Não, às vezes é um bocado irracional. As pessoas às vezes não têm noção exatamente. Ou seja, aquilo sai, às vezes são só 40 ou 50 euros, não é? É um montante mínimo, acho que é 5%. Assim, portanto, as pessoas, aquilo anda ali. Mas depois, se elas fizerem as contas, quanto é que pagaram por aquele valor, de cortar os pulsos. De cair. É mesmo. Sim, é de cortar os pulsos. Aliás, eu acho que a gente... os créditos normalmente nos ficam mais caros, são exatamente esses. É 20, 30, 40, 50 euros. Porque, pronto, está ali, mas como é pouco, vai-se pagando, não é? Às vezes, e o cartão de crédito tem essa... O cartão de crédito também está pensado para isso, não é? Porque a gente às vezes diz, a anuidade gratuita. Eu, sim, mas eles sabem que você vai utilizar. Isto está tudo estudado, não é? A gente às vezes vai aos fóruns, ainda dar uma máquina de café e não sei o que e tal, e a malta fica toda contente, mas aquilo está estudado que uma boa porcentagem dessa malta vai utilizar, e utilizar o cartão de crédito também é um assunto que a gente pode abordar. O cartão de crédito é um produto que, se nós o soubermos utilizar, ele pode trabalhar em nosso favor. Temos é que pagar naquele dia o valor a 100%. Se o fizermos, é espetacular. Aliás, eu já fui várias vezes para hotéis com os pontos do cartão, exatamente à pala disso, mas pago os 100%. E depois o produto também, há um mês que corre menos bem, ou há um toque no carro, ou uma coisa qualquer, e que de alguma forma temos de ter ali alguma ou seja, para não darmos a pedir um crédito pessoal à pressa, o cartão de crédito pode ser, de alguma forma, uma ferramenta que nos pode ajudar. Mas pronto, se calhar é um bom assunto para um programa. Vocês, isto já passa da hora. Vocês falavam, se calhar ainda dá para meter aqui um bocadinho esse valor. Vocês falavam que há produtos, e que há um produto é um pouco específico nesta questão da hipoteca de crédito consolidado com a hipoteca, com algumas características em que pode encaixar até imóveis de um familiar. Podes falar um pouquinho mais sobre isso, Carlos, que eu tenho ideia que tu até fizeste recentemente. É um produto que, no meu ver, também funciona, ou seja, funciona melhor para uma segunda hipoteca, e se calhar quando o nosso imóvel não permite fazer este alargamento do montante financiado, não é? Ou seja, quando a avaliação já não permite exceder mais aquilo que temos. Por vezes, por exemplo, o cliente pode ter então pode ter um crédito de habitação, neste caso, em que tem o montante lá financiado, e pode ter mais os tais crédito pessoal, automóvel, e não tem margem para colocar no seu imóvel. Tendo um familiar com um imóvel, mesmo esse imóvel estando hipotecado, é possível fazer uma segunda hipoteca sobre esse imóvel. Aqui a principal vantagem não será tanto na taxa, mas no prazo, porque permite-nos fazer isto a 30 anos. Ou seja, nós vamos fazer uma segunda hipoteca sobre um imóvel de um familiar. A responsabilidade é toda do cliente que está a fazê-lo, ou seja, não é do proprietário do imóvel. A hipoteca fica associada ao registro do cliente. Do cliente, neste caso. E desta forma conseguimos, neste caso a principal vantagem é o prazo, consolidar então esses créditos pessoais, automóveis que temos, e passá-los de 7 ou 5, 4 anos para 30 anos. Gilberto, tens situações destas de clientes que se encaixem ou nem por isso? Às vezes também é uma questão de produtos que vão aparecendo no mercado. Normalmente quando os produtos aparecem é porque há necessidade, não é? Eles são estudados dessa forma. Exatamente. Não tenho tido, neste momento, solicitações nesse sentido que encaixe nisso. Agora também confesso que esse produto, aliás, até foi mais até com o Carlos que eu fiquei a conhecê-lo melhor. Portanto, e pode existir aqui um caso ou outro onde isso pode ser... Eu entendo que há sempre uma margem mais reduzida de pessoas onde isto se encaixa, não é? Em relação àquilo que temos vindo a falar do resto do programa. Mas sim, mas parece-me um produto interessante. Ele até pode ser encaixado. Estamos a falar de crédito consolidado, não tem nada a ver com isso, mas pronto, é um exemplo. Um cliente está a comprar um imóvel, como sabemos, o banco só financia 90%. Sim. Para aí financiar os outros 10%, desde que o cliente tenha capacidade para isso. Não é? Porque tem que ter sempre capacidade para pagar, exatamente. Pronto, mas se o cliente tiver essa capacidade, não estamos a cometer aqui nenhuma ilegalidade, não é? Não, muito pelo contrário, estás a hipotecar um segundo imóvel, não há nada exatamente, de... Aliás, a hipoteca é... Exatamente. Sim, mas o Banco de Portugal recomenda que quem faz um crédito de habitação não faça um crédito paralelo.
Sim, mas eu tenho a ideia que tem mais a ver com a questão do crédito pessoal do que Exatamente, sim. Pronto. Mas neste caso, por exemplo, o pai ou a mãe ou um familiar tem um imóvel, mesmo que esteja hipotecado, pode-se fazer uma segunda hipoteca, aquilo que já falámos sobre esse imóvel, para ir buscar os 10, 15, 20% que o banco não está a financiar no crédito de habitação do imóvel que o cliente está a comprar. E neste caso, com prazos de 30 anos. Okay. 20 a 30 anos. Depende se já tem ou se não tem hipoteca. Os pais podem já ter hipoteca sobre o imóvel ou não. Mas lá está, os prazos e também não há uma descapitalização, não é? Às vezes também isso é importante, a questão da descapitalização. Mas ok, vamos ver, a malta, já estamos aqui a passar da nossa hora, vamos ver o que é que esta malta nos diz para aqui. Ora bem, continuamos aqui, boa noite, colegas. Carla, temos aqui o Ricardo Moreira, deve ser boa pessoa. Esse é meu cliente, esse é meu cliente. É do Porto. É meu cliente. Sim, há uns que chamam o Edilberto de CR7 do crédito. O Carlos, ele está a chamar CS7 do imobiliário. Portanto, parte do princípio seja um elogio. Esperemos que sim. Depois temos a Florinda que fala a alternativa que apresentam dá para ser feito com idade superior a 60 anos. Sim, aliás, o consolidado sem hipoteca dá, a partir dos 80 é que não dá para fazer, e com a hipoteca também, a questão depois é o tempo que tem de este superior a 60 anos, falta saber é quanto superior, não é? Sim, mas já à partida, se não for muito superior, dá. Depois temos aqui o Dário a dizer isto é que isso é porque não sabem usar o cartão de crédito, exatamente, o assunto que estamos a falar. O cartão de crédito só deve ser compensado se for usado na modalidade de pagamento a 100%, exatamente. Foi o que exatamente. Florindo da Gonçalves fala aqui, pontos do cartão de crédito, não conheço. Cada vez mais os cartões de crédito, até os dos próprios bancos, sem ser de companhias só mesmo de cartões, mas mesmo os dos bancos, cada vez mais o facto de utilizar é criado uma linha de pontos, é tipo as milhas, em que depois pode trocar por prémios, Florindo. Depois aqui o Dário volta a dizer, sabem se há produtos onde podemos fazer um refinanciamento e usar o excedente da avaliação bancária e usá-lo para comprar outro imóvel para investimento? Acho que até falamos sobre isso, não foi, Carlos? É possível. Ainda houve um cliente que se calhar até não está a ver, que ele tem visto os programas. E ele ligou. Vê se ele está aqui. Serafim? Serafim, se estiveres aí, diz olá. O cliente tem mais do que um imóvel, tem vários imóveis e fez essa situação. É possível financiar-se, por exemplo, para um imóvel através de outro. Sim, desde que a avaliação permita. E que haja capacidade para pagar os créditos. Exatamente. Muito bem. Depois temos aqui o Jorge Santos. Boa noite. É possível fazer uma nova hipoteca para fazer obras em casa? Uma nova hipoteca... Aqui será de alguma forma o reforço. Um reforço. Desde que haja, como já falamos, Jorge, desde que haja que a avaliação o permita e haja capacidade para pagar, financeira para pagar a mensalidade, sim. A Mónica Silva diz, fazendo a hipoteca do imóvel para um crédito automóvel ou pessoal, qual é o prazo mínimo para pagar? Falámos em 75 anos, não é? Sim, é o mesmo prazo que está agora a legislação do crédito de habitação, portanto é até aos 75 anos. Mas esse produto que vocês falavam há pouco de hipotecar é igual. Ou seja, hipotecar o imóvel só para pagar... É até aos 75. Estamos a falar de Não, Carlos. Do último que te falaste, agora que é... Tem um prazo máximo. É até aos 75, mas há um prazo máximo que é de 20 a 30, ou seja, ou é 20 ou é 30, dependendo se é a primeira ou a segunda hipoteca. Exatamente. Sim. Ok. Sim, Mónica. É possível. Crédito hipotecário, ok, grata pela informação. Maltinha, se não há mais nada a dizer, vocês, caros amigos, há mais alguma coisa a dizer? Acho que não. Gostaram do pormenor ali do meu cascol? Estás a disfarçar. Eu vim para aqui de camisola e vocês disseram, tira-me essa camisola porque senão a malta vai disfarçar. E agora estás aí a disfarçar. O Carlos é que veio misto, que é para não... Estás a ver? Azul e vermelho. Eu se calhar já, essa questão das mistas... Não vamos misturar o futebol que trabalho. Deixa-me só, Zé, retificar uma coisita que o Carlos falou há bocadinho, que é, Carlos, o crédito hipotecário, o mútuo, sendo primeira ou segunda hipoteca,
pode ir até aos 80 anos de idade. Pode, é verdade. Pronto. Em vez de ser 75, pode ir aos Em vez de 80. ser 75, é até aos 80. Tem na mesma o prazo máximo dos 20 Exatamente. ou 30. Exatamente. Sim, mas aqui a questão até nem é essa, porque a Mónica depois reforça e diz, mas se quiser pagar em 3 anos, posso? Pode. Sim, depois de fazeres, podes até amortizar logo no dia a seguir. Não come aí e dizer isso para o banco. Os senhores normalmente não gostam muito disso. A malta, eu vou dizer ao banco que até só quer pagar em 5 anos. Não diga isso, porque eles depois olham para si e dizem, então, mas este gajo não vai dar nada Não a vai, casa dar, a ganhar. não vai dar lucro. Deixa lá isso e tal. Mas pronto. Ok, maltinha, o Ricardo Silva diz aqui, gostei. Mais um programa. Obrigadíssimo aos dois. Um abraço. Obrigado. E quem Um nos abraço. acompanha, Boa noite. obrigado. Um abraço. Tchau.